Todos nós já ouvimos aquelas lendas marítimas antigas e assustadoras, não é? Histórias sobre uma criatura colossal, cheia de tentáculos, que subia das profundezas para arrastar navios inteiros para o fundo do oceano. Por séculos, a gente achou que isso era pura invenção, um delírio de marinheiro. Mas, na nossa análise de hoje, vamos destrinchar um estudo novinho e absolutamente fascinante da revista Science. E olha só, esse estudo cria uma ponte impressionante entre o folclore e a paleontologia real. A grande questão que fica no ar é a seguinte: o terrível monstro que a gente chama de Kraken poderia ser baseado em algo que realmente nadou pelos nossos oceanos? A resposta dos cientistas é um sonoro sim. A ciência acabou de nos mostrar que esse mito tem de fato um fundamento biológico surpreendente. A realidade é que o nosso planeta já foi a casa de monstros marinhos formidáveis e muito reais. E para a gente entender o tamanho exato dessa descoberta, precisamos olhar para este número: 19. Estamos falando de 19 metros de comprimento. Para colocar isso em perspectiva, é basicamente o tamanho de um daqueles ônibus articulados modernos. Esse predador gigante recém-identificado foi batizado de Nanaimoteuthis haggart. O tamanho é tão absurdo que coloca esse polvo gigante no mesmo patamar de gigantes clássicos dos mares, como os temíveis mosassauros. Claro que isso não aconteceu na semana passada. A gente está viajando no tempo, de volta para o período do Cretáceo Superior. Esses carnívoros colossais dominaram os mares entre 72 a 100 milhões de anos atrás. Ou seja, foi exatamente o período antes daquele grande impacto do asteroide que varreu os dinossauros da face da Terra. Entrando na nossa seção Pistas nos Bicos, afinal, como foi que a ciência conseguiu rastrear esses gigantes depois de tanto tempo? Bom, uma equipe brilhante, liderada pelo pesquisador Shin Ikegami, encontrou 27 mandíbulas fossilizadas no Japão e no Canadá. O grande problema de estudar povos pré-históricos fica bem óbvio quando a gente compara com outros animais. Os dinossauros deixaram esqueletos gigantes e pesados e os amônites tinham conchas super duras. Mas polvos, eles são invertebrados de corpo mole. Quando eles morrem, não sobra quase nada para contar a história. A única coisa que resiste ao tempo são as mandíbulas afiadas. Os cientistas até chamam essas estruturas de bicos, porque parecem muito com o bico de uma ave de rapina. E são só essas peças raras que sobrevivem. E esses bicos contam uma história de muita brutalidade. O estudo mostrou um desgaste absurdo nessas mandíbulas fossilizadas. Para se ter uma ideia, elas chegavam a perder até 10% do comprimento total, esmagando presas de cascadura, como crustáceos e peixes ósseos. Pensa só no princípio físico. É literalmente como pegar uma faca super afiada e ficar esfregando ela contra pedras durante a vida toda. Passando agora para os sinais de inteligência ancestral. Porque, por incrível que pareça, a força bruta para esmagar conchas não foi a parte mais chocante dessa descoberta. O desgaste não era igual dos dois lados do bico. O lado direito dessas antigas mandíbulas estava bem mais gasto que o esquerdo. Na biologia, a gente chama isso de lateralização. É basicamente a tendência natural que um organismo tem de usar mais um lado do corpo do que o outro. Em termos simples, é o equivalente biológico a ser destro ou canhoto. Mas por que essa simetria muda tudo? Porque no reino animal, a lateralização está intimamente ligada a cérebros bastante desenvolvidos e a uma cognição complexa. A gente vê exatamente a mesma coisa nos polvos modernos de hoje, que são bichos extremamente inteligentes. Então, mesmo não podendo medir o QI de um fóssil de pedra, esse desgaste torto mostra que há mais de 100 milhões de anos, essas criaturas já tinham comportamentos individuais muito avançados. O que nos leva aos governantes do Cretáceo. Para visualizar esse ecossistema, a gente tem que esquecer aquela imagem de um abismo oceânico escuro e frio. O ambiente deles eram mares quentes, abertos e explodindo de vida. Até esse estudo sair, a ciência achava que os grandes répteis eram os donos absolutos do mar e que os invertebrados serviam só de lanchinho para eles. Mas essa frase do artigo quebra totalmente esse paradigma. O Nanaimoteuthis não era uma vítima, era um competidor. Com 19 metros e uma inteligência fora do comum, ele não estava lá para ser caçado. Ele era, na verdade, um predador no topo da cadeia alimentar. É fantástico notar como a natureza dá um jeito de chegar nos mesmos resultados usando caminhos diferentes. É uma evolução paralela perfeita. De um lado, os grandes vertebrados, como os mosassauros, perderam suas escamas grossas e armaduras pesadas para nadarem mais rápido. Do outro, os ancestrais dos polvos fizeram exatamente o mesmo tipo de aposta biológica. Largaram as conchas pesadas para trás. Isso rendeu a eles uma velocidade absurda, além de visão e cognição superiores. Duas famílias totalmente diferentes de animais, seguindo a mesma receita para dominar os oceanos.
E como a tecnologia de hoje ajudou a achar bichos de 100 milhões de anos atrás? Vamos para a nossa seção IA encontra a paleontologia, porque quase metade dessas mandíbulas não foi encontrada usando a velha dupla de picareta e martelo. A equipe usou um processo sensacional chamado mineração digital de fósseis. Funciona assim. Primeiro, eles pegam o bloco de pedra bruto e fazem um escaneamento de tomografia de altíssima resolução. Depois, um modelo de inteligência artificial caça microscopicamente qualquer material orgânico escondido ali no meio. E por último, eles geram modelos 3D digitais da mandíbula. Tudo isso sem dar um único arranhão na rocha original. Isso é uma verdadeira quebra de paradigma na paleontologia. Como os próprios pesquisadores disseram, o uso da inteligência artificial permitiu encontrar mandíbulas que teriam passado completamente despercebidas com os métodos normais. É um salto tecnológico que está revolucionando a ciência, expandindo os limites de tudo que a gente ainda pode desenterrar da história do nosso planeta. Para fechar nossa análise de hoje, vamos imaginar o seguinte cenário. Um polvo mega inteligente, do tamanho de um ônibus e com mandíbulas afiadas, caçando nas mesmas águas que répteis marinhos gigantescos, um verdadeiro embate de titãs pré-históricos. Aquele mito do Kraken destruindo navios agora tem bases sólidas em fósseis reais e na ciência de ponta. É a prova definitiva de que a realidade muitas vezes consegue ser ainda mais impressionante que as nossas maiores lendas.